Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo se o país deve ou não legalizar o uso da maconha. Estamos aqui com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Gilberto Nascimento, deputado Jean Willis levantou uma questão que eu coloco para o senhor. A legalização da maconha permitiria criar regras, inclusive restritivas, né? Por exemplo, proibir a condução de veículos ou coisa assim. O senhor não acha que isso poderia... seria mais efetivo do que hoje, que não há controle nenhum? O álcool hoje é proibido, mas como é que você controla isso? Você vai parar cada carro, em cada barreira, em cada momento, fiscalizar cada pessoa. Na medida que você vai facilitando isso e achando que todas as drogas passam a ser normais, você não tem daqui um pouco mais polícia, porque você vai ter, talvez, daqui por um policial ao lado de cada pessoa que entra dentro de um carro. Não é? Nós não temos mais condições para isso, nós não temos condições para isso. Então, eu acho que, volto a dizer, eu acho que hoje legalizar seria, por exemplo, como se viu situações, por exemplo, em Washington. Daqui um pouco o menino vai fazer aniversário, ele leva um bolo de maconha para a escola. E os meninos daqui um pouco estão usando a mesma droga. Este é um problema que, volto a dizer, eu não tenho nenhuma ideia ou imaginação que num país como o Brasil, numa população com tanta carência, com tanto desacerto familiar, nós possamos legalizar as drogas. Isso seria o fim, isso seria um caos para a sociedade. E a sociedade, repito, não quer isso. Eu posso perguntar, a quem interessa isso? Deputado Jean Willis. A gente poderia começar se perguntando a quem interessa a proibição, né? Eu sempre digo que quando policiais corruptos e políticos demagógicos concordam, que não é o caso do Gilberto, mas eu estou falando de maneira geral, concordam que a proibição e a guerra às drogas é o caminho, alguma coisa tem de errado. Mas eu havia dito antes que esse debate exige que a gente seja honesto intelectualmente, que a gente perceba a complexidade da questão. Em primeiro lugar, não se trata de liberação. Ninguém está demandando pela liberação das drogas. Se há uma liberação, é a que existe atualmente. Qualquer droga pode ser consumida, tanto a lícita quanto a ilícita. Ela já está liberada de qualquer controle. Qualquer pessoa que queira comprar maconha, compra, onde quer que seja, sem nenhuma regulamentação, sem nenhum controle sobre o produto, sem saber da procedência. Ou seja, a gente não pode regulamentar e, ao mesmo tempo, ela é largamente consumida. O consumo só aumentou. Apesar de todos os custos com a guerra às drogas, da gente financiar armamento das polícias, ampliar o efetivo policial, da gente prender pessoas, nós já somos a quarta população carcerária do mundo. O consumo não caiu. As pessoas continuam consumindo. Então, essa política é falida, e não sou eu que estou dizendo. Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente desse país e conduziu a guerra às drogas, junto com Bill Clinton e com o presidente do México e da Colômbia na época, que eram rotas do narcotráfico, hoje compõe um grupo de notáveis que veio ao mundo dizer: nós falhamos, nós falimos. O dinheiro que empregamos na guerra às drogas foi um dinheiro jogado no ralo, porque o tráfico não perdeu força, muito pelo contrário, o tráfico lavou seu dinheiro, se infiltrou em diversas instituições e continua lucrando enormemente com a proibição. E a guerra tem produzido um número de mortes assustador e um número de encarceramentos. Esse é o primeiro ponto que eu queria considerar. Então não se trata de liberação, se trata de legalizar e regulamentar o que hoje está liberado de qualquer controle. Depois nós temos que tratar pessoas que fazem uso problemático, e nem todas as pessoas fazem uso problemático, como doentes. Como doentes. Elas têm direito à saúde, elas não têm que ser encarceradas por fazerem consumo de uma droga. Ainda que a droga seja nociva para ela. O álcool é uma droga nociva para as pessoas, mas as pessoas têm a liberdade individual de consumirem álcool nas suas casas, de comprarem álcool legalmente, de pagar impostos ao Estado e o Estado aplicar esses impostos em campanhas de prevenção ao álcool e, inclusive, proibindo a propaganda de álcool na TV. A gente não conseguiu ainda proibir propaganda de álcool, mas conseguimos proibir propaganda de tabaco. E graças ao fato do tabaco ser legalizado. As pessoas sabem que o cigarro produz câncer e outros males, como efizema pulmonar. O Ministério da Saúde pôde colocar essa informação na carteira de cigarro, porque o tabaco é uma droga legalizada e a gente já reduziu bastante o consumo de tabaco, graças a essas campanhas. Então, a legalização é o melhor caminho do que deixar como está. Outra questão que a gente precisa bater na tecla. As pessoas gostam de afirmar senso comum, mas eu volto a dizer, essa não é uma verdade. A Fiocruz fez recentemente uma pesquisa, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, o Centro de Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia, a Unifesp, fizeram diferentes pesquisas mostrando que a maconha não é a porta de entrada para drogas devastadoras como o crack.
Se há uma porta de entrada para qualquer outra droga nesse país, é o álcool, que é uma droga legalizada, que tem propaganda na televisão, inclusive com um parlamentar servindo de garoto propaganda. É importante que se diga isso. Por fim, eu só quero dizer que nos Estados Unidos foi realizada em 94 uma ampla pesquisa conduzida pelo Departamento de Drogas e Crimes. E olha só, que surpreendente. Em 94 revelou que apenas 1% dos maconheiros, 1% virava consumidor regular de cocaína. Para cada 100 americanos que fumaram um cigarro de maconha, apenas 28 também acabaram experimentando cocaína depois. Desses 28, só 12 usaram cocaína 10 vezes ou mais. Dos 12, apenas 5 fizeram uso de cocaína mais de 100 vezes. E desses 5, um passou a usar cocaína pelo menos uma vez por semana, o que a gente pode considerar um viciado. E de acordo com o Ministério da Saúde, o nosso Ministério da Saúde, o uso de drogas matou 40.692 pessoas entre 2006 e 2010. O uso de drogas, certo? Listas e listas. Desse total de 40 mil, 34.573, ou seja, 84%, morreram em decorrência do abuso, não confundir com o uso, do abuso do álcool. 4.625, 11,3%, morreram em decorrência do tabaco, ou seja, 96,2% das mortes diretamente relacionadas ao uso de drogas foram causadas por substâncias que são atualmente lícitas, legalizadas e regulamentadas. A maconha, segundo a ONU, é a droga consumida por 80% dos usuários de drogas ilícitas, e desses 80%, apenas 12% enveredaram para o consumo de outras drogas ilícitas. Eu acho o seguinte, com todo respeito, logicamente, aos seus dados, mas é assim, talvez nós imaginássemos alguns anos atrás uma grande discussão exatamente o seguinte: legaliza-se o álcool, legaliza-se o tabaco, tá bom, legalizou-se isso. Como hoje existe uma discussão, legaliza-se a maconha, legaliza-se essas drogas, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte: hoje o que nós estamos exatamente dizendo? Que na minha forma de ver, estamos na contramão da história. Porque hoje nós estamos dizendo o seguinte: olha, morreram, por exemplo, quando você diz aí pelo álcool, morreram 40 mil pessoas durante 4 anos. Então nós perdemos 10 mil vidas por alguma coisa que se legalizou algum tempo atrás. Eu acho que a discussão que nós estamos fazendo hoje é exatamente uma discussão que daqui, você está com 40 anos, eu já estou com 59, que daqui aos 20, 30 anos, infelizmente vamos ter talvez 2 deputados aqui, talvez você ainda em vida e tranquilo aqui, daqui a uns 40 anos, que vai estar com 80, mas vai dizer o seguinte: será que nós acertamos naquele momento em que achamos por bem legalizar uma droga também, que vai nos dar tantas consequências, como provavelmente aqui estaria hoje alguns deputados que na época, alguns legisladores que na época questionaram o aceite da droga, do álcool ou não. Sabe por que acertamos? Porque se não fosse legalizado, o número de mortes seria muito maior. Do álcool? Se o álcool não fosse legalizado, o número de mortes seria muito maior, Gilberto. Vou te dizer por quê. Os Estados Unidos proibiram e combateram formalmente o álcool. E o número de mortes, enquanto o álcool foi proibido, o número de mortes não só triplicou, como o número de encarceramentos também. E produziu um criminoso como Al Capone. Quando os Estados Unidos deram conta que a proibição do álcool não era a saída, o que é que os Estados Unidos fizeram? Legalizaram. E toda essa estrutura burocrática construída para reprimir o álcool foi transferida para demonizar uma outra droga que é a maconha. Veja bem, nós não poderíamos investir um pouco mais ao tráfico? Peraí, nós não poderíamos investir um pouco mais, talvez, na educação? A gente só pode investir na educação. Nós poderíamos investir, talvez, na educação. Ué, mas eu não sou contra isso. Não, na tentativa, por exemplo, porque na hora que nós estamos dizendo o seguinte: olha, vamos, que na minha forma de ver, por mais que você diga, e eu sei que a tua ideia é essa, mas depois da legislação, se eventualmente, que eu não creio que seja aprovada, sinceramente, mas vamos imaginar que fosse aprovada, nós daqui um pouco estaríamos dizendo o seguinte: aonde é que nós erramos? Agora, liberamos. E qual o custo disso para a sociedade? Não é liberar, Gilberto. Liberado está atualmente. As pessoas hoje consomem. Hoje, de qualquer forma. Como não está liberado, Gilberto? Está liberado de qualquer controle. Veja bem, as pessoas consomem maconha quando quiserem. Veja bem, como é que eu vejo isso? Hoje, por exemplo, o traficante ainda tem medo da polícia, ainda tem uma certa repressão. Agora, a hora que nós falamos o seguinte: não tem mais repressão, aí eu te pergunto, quem é que vai ser o grande traficante? Vai ser o governo? Não. O governo federal? Não, porque vai daqui um pouco abrir uma farmácia. Você chama a Souza Cruz de traficante? Não você chama os laboratórios de traficantes, Gilberto? Não é porque, logicamente... Os laboratórios produzem Rivotril e as pessoas abusam de Rivotril, Gilberto. A gente não vai proibir Rivotril porque as pessoas abusam de Rivotril. Por que eles estão na lista de traficantes? Porque de qualquer forma está legalizado. Sim, mas de qualquer forma é uma droga. Que é ilícita. Se a droga for lícita, o traficante desaparece. Quer dizer, a diferença entre fazer essa coisa lícita e a ilícita é simplesmente uma legislação. Deputado Gilberto, o senhor que tem experiência de trabalhar com segurança pública,
Como resolver essa questão do combate ao tráfico, que realmente é uma coisa que parece secar gelo? Infelizmente, hoje não existe uma política de combate às drogas. Nós temos hoje uma fronteira muito aberta, nós não temos uma política de governo, um governo que infelizmente investe muito pouco. Se você pegar, por exemplo, sabe quanto o governo investe, por exemplo, do orçamento em segurança, que faz parte disso também, eu digo do orçamento do governo federal, 0,69%. Não é? Como é que você combate isso? Agora, por outro lado, esse mesmo orçamento dá 40% para pagamento de juros e serviço à dívida. Então, o grande problema é falta de investimento no combate. Agora, se nós estamos perdendo esta guerra no combate, não é por isso que agora nós vamos dizer o seguinte, já que perdemos a guerra, vamos liberar geral. A gente perdeu a guerra. Nós perdemos a guerra. Para as argumentações finais de cada um. Desculpe, a gente perdeu a guerra porque a guerra é ineficaz, porque essa política é uma política nefasta, ineficiente, ela não só não combate o tráfico, como ela não reduz o consumo, e ela impede uma regulamentação que faça e uma tributação que permita que a gente invista em campanhas de prevenção e de educação. A proibição é um equívoco, deputado. A tributação hoje que nós temos sobre o tabaco e sobre o álcool é insuficiente para pagar os nossos serviços, os nossos serviços de saúde que pudessem resolver o problema. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não é insuficiente. Eu também tenho dados que mostram que é o contrário. Que se não fosse regulamentado e se a gente não tivesse taxado, os custos para a saúde seriam muito maiores. A gente pôde prevenir o câncer de pulmão, combatendo, por exemplo, propaganda de tabaco na TV, justamente porque a gente legalizou o tabaco. Para encerrar, volta a dizer, numa situação que, repito, provavelmente aqueles que tivessem, se alguém que defendeu esse ponto de vista no passado tivesse aqui dizer o seguinte, talvez nós erramos. O que deveríamos fazer era exatamente investir em mais educação, investir numa sociedade mais justa, mais digna, mais humana, em que esse menino de 12, 13 anos não possa daqui um pouco levar um bolo para a escola de maconha. Uma sociedade justa, mais justa e humana, uma sociedade que trata pessoas que abusam de drogas como doentes. Tudo bem. E uma sociedade que respeita as liberdades individuais das pessoas. Eu sei, agora nós temos que tratar as pessoas como doentes, agora temos que dar uma condição a elas de tratamento. Mas a gente pode dar, se a gente legalizar e regulamentar, a gente vai dar. Esse debate, totalmente contra. Desculpem, esse debate continua, como você pode ver. Eu agradeço a presença do deputado João Willis. Muito obrigado, deputado Gilberto Nascimento. Mas o Brasil em Debate, infelizmente, termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.